Como vai você? Tudo bem? Eu sou o professor Moisés Santos. Estamos com você hoje, olha, com a nossa aula inaugural, a nossa aula do curso de oratória para pregadores campeões. Aliás, eu queria, antes que eu me esqueça, de desejar para você e para toda a sua família um feliz Natal e um próspero Ano Novo, nota 10, com muita alegria, muita paz e o mais importante, que Jesus reine na sua vida, reine na sua família, reine no seu coração. Amém? Graças a Deus. Estou muito feliz de estar com você aqui e vamos lá. Está aí o nosso curso de oratória para pregadores campeões. É o nosso curso de homilética. Você vai aprender muita coisa interessante, vai descobrir os segredos dos grandes pregadores. Você vai descobrir, você vai aprender, eu vou aprender com você, você vai gostar. É simplesmente sensacional. Vem comigo, com a graça de Jesus, nós somos apenas um. Glória a Deus. Queridos, olho aqui no nosso quadro. Vamos lá. O impacto das mensagens na igreja. Veja que quadro interessantíssimo. O impacto das mensagens na igreja. Veja só como é interessante. De toda a mensagem pregada, olha que coisa interessante, apenas 7% vem das palavras, do que fica no coração da pessoa, do que fica na alma. 7% são as palavras, o que mais impacta a pessoa, o que mais chama a atenção da pessoa. É isso que esse quadro quer dizer. E 7% palavras, 38% tom de voz, 55% comportamento não verbal. Olha que interessante, apenas 7% do impacto vem das palavras. São palavras soltas, mortas, desconexas, apenas 7%, as palavras, apenas elas. Agora, se você tem o tom de voz exato, aí já fica mais 38% impactado. Aí soma 7 com 38, dá 45% de impacto para a igreja, 45%. Quer dizer, tendo a palavra em si, não soma muito pouco. Um tom de voz exato, meus queridos, eu queria chamar sua atenção para isso. A palavra com tom de voz exato. Olha que interessante. Você deve interpretar as palavras. Elas devem ter vida. Deve sair da sua boca normalmente. O seu vocabulário deve ser rico. Como disse Rui Barbosa, em cachoeira, uma palavra atrás da outra. E como é que se adquire esse vocabulário maravilhoso? Através da leitura, lendo bons livros, a Bíblia, e lendo também bons livros. 38% tom de voz. É preciso interpretar a voz, meus queridos. A voz tem que ser interpretada. Você não pode falar amor e ódio da mesma forma. Tem pregadores que falam isso. E aí eles falam assim: amor, ódio. Quando na verdade as palavras deveriam ser interpretadas assim: amor e ódio. Vejam a diferença no tom da voz. Quer dizer, aplicando o tom da voz exata, você impacta 38% do auditório da igreja. Tem que ter o tom de voz exato. Você deve viver cada palavra que você fala. Cada palavra deve ser vivida. Aliás, há pregadores que pregam assim: porque nesta noite, aleluia, irmãos, aleluia. Pode parar com tudo isso. Pode parar com tudo isso. Eu já avisei que o nosso curso, ele é polêmico. Esqueça tudo isso. É chato. O aleluia vira uma vírgula, vira nada.
E aleluia é uma palavra tão maravilhosa que significa louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Então, quando você for falar aleluia, não é assim como fosse vírgula, mas quando falar aleluia, você deve dizer do fundo da alma, aleluia, do fundo da sua alma, glória a Deus, do fundo da alma, meus queridos. É o tom de voz exato. Aqui também inclui esses 38%, além do tom de voz exata, inclui também a dicção, a forma que você fala as palavras. Abra a boca para falar, irmão. Abra a boca para falar. Tem pessoas que falam com a boca fechada. Senhor, a paz do Senhor, irmãos. Apesar de que o adágio popular diz que boca fechada não entra mosca, nem mosquito. Todavia, para pregar, para ensinar, você deve abrir a boca e falar. Tom de voz exato. Aqui também você pode incluir o volume. Não pode ser aquela voz baixa, aquela voz, irmãos, boa noite, como vão vocês? Não pode ser, tem que ser o tom, o volume certo, o volume mediano, nem muito alto, nem muito baixo. O tom de voz exato, meu querido, volume, timbre, velocidade, pelo amor de Deus, tem que ter a velocidade correta. No nosso curso você vai aprender várias técnicas para colocar a velocidade correta, colocar a sua voz na velocidade correta. Porque se eu falar assim, em João 3:16, é um sonífero na certa. E se eu falar rápido demais, em João 3:16 está escrito, já era. Você que tem voz acelerada ou voz muito devagar, no nosso curso você vai aprender a colocar a sua voz na velocidade correta. Tem que ter a velocidade correta. Pessoas que falam rápido demais, o seu sermão não fica muito claro. Várias palavras ficam perdidas porque o auditório não consegue acompanhar o seu raciocínio. Geralmente são pessoas que pensam demais, pensam rápido demais. Então tem que ter a velocidade correta, nem rápido demais, nem Rubinho Barrichello, nem devagar demais. Tudo isso inclui aqui, no tom da voz. Procure falar as palavras completas, pare de abreviar as palavras, fale as completas, fale as palavras completas. Posso experimentar este alimento, mas a maioria fala assim, posso experimentar. Não é experimentar, é experimentar. É interessante o diálogo entre duas galinhas, olha que interessante. Duas galinhas, uma com um saco de pó na mão, uma conversando com a outra. Popô, pó, a outra diz, popô, popô. Tem pessoas que conversam assim, encurtando as palavras. Fale as palavras completas, não encurte as palavras. Todas essas observações são importantes para que você alcance 38% do auditório, com 7, dá 45%, para você impactar, para que a sua mensagem seja impactante, não seja aquela coisa monótona, fria. O pregador deve ter unção, meus queridos, unção e emoção. A pregação tem que ter unção e emoção. Não pode ser uma coisa fria, não pode ser uma coisa banal. Tem que sair do fundo da sua alma. Unção e emoção. Não esqueça disso. Vamos lá. Seguindo aqui o nosso quadro, o impacto das mensagens na igreja. Tem aqui 55%. Vem do comportamento não verbal. Meu Deus. Aí vem aquela pessoa que gesticula demais, que vai para lá, que vem para cá, que vai para lá e volta de novo. Já era. Você tem que ter um comportamento não verbal, você tem que ter esse comportamento, você tem que ter uma postura diante da igreja. Mão no bolso, jamais. Mão na cintura, nunca. Mão na cabeça, não sei. As mãos sempre, olha, voltadas
com as palmas voltadas para cima, representando uma receptividade entre você e a igreja. Mãos voltadas para cima, nada de mãos muito fechadas, nem no bolso, mãos receptivas. É muito importante, representa 55%. O comportamento não verbal, que é a nossa expressão corporal. É muito importante que o pregador tenha uma boa expressão corporal. E também inclui também na expressão no comportamento não verbal, também inclui aí o pregador deve estar sempre bem vestido, bem arrumado, uma roupa decente, lavada, cheirosa, nada de gravata torta, porque se você estiver pregando com a gravata torta, há aqueles que visualmente, os visuais, eles vão mentalmente endireitando sua gravata. E o olhar dele e de muitos outros vão só para a sua gravata. Então, gravata certa, sapato engraxado, roupa limpa, cheirosa, bem passada. Você é o representante de Deus. Você não pode ir representar a sua igreja, pregar o evangelho de qualquer maneira, não pode. Você é o representante de Deus, sempre bem vestido, sempre se comportando bem, com uma postura bem boa diante do público, olhar para toda a igreja, pelo amor de Deus, passeie o seu olhar sobre a igreja na hora que você estiver pregando. Olhe para a direita, para a esquerda, para a frente, atrás, caso haja alguns irmãos. No púlpito, tem igreja que fica os pastores, os ministros no púlpito. Olhe para todos os lados. Há pregadores que olham só para uma pessoa, parece que fica hipnotizado, e aquela pessoa se sente mal. 5 minutos, 10 minutos, você continua olhando para ela, ela abaixa a cabeça e levanta, você está olhando para ela e ela pensa, meu Deus, por que eu? Então o olhar deve passear por toda a igreja. O olhar deve passear. É muito importante isso. Outros pregam olhando para o céu. Não sei se está esperando, deve estar esperando a chuva, porque temos tido problema com a seca, só pode. Irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe vocês. Cuidado, se você prega dessa forma, pode ser que no final do culto, no final da reunião, alguém lhe pegue pelo braço para te levar para uma instituição de cegos. Por isso, para evitar isso, olhe para